Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa, hoje falando sobre o poema protesto, esse gênero textual que nós veremos agora. O que ele é? Primeiramente, poema protesto é qualquer forma de poesia que tenha como uma de suas principais funções o objetivo de encontrar falhas em qualquer evento existente ou circunstância atual. Esse tipo de poesia geralmente se concentra nos erros cometidos por um governo sobre seu povo. Também pode ser uma reação a algum mal fundamental da sociedade, como guerra ou racismo. As formas mais eficazes de poesia de protesto combinam as qualidades que compõem qualquer grande poema com uma verdadeira paixão pelo assunto. Poemas de protesto podem estimular o interesse e a empatia do leitor e algumas vezes ele ou ela estimula a ação. Então, pessoal, o poema ele é muito conhecido às vezes porque ele trabalha com aquela questão da conotação. Ele vai trabalhar com palavras fora do seu sentido comum. Então ele vai falar às vezes de uma pedra, de uma janela, tal. E você vai ver que ele constrói ali um imaginário e ele traz isso ao seu leitor, e aí você trabalha muito com a conotação, com o sentido figurado dentro disso. O poema protesto ele já foge um pouco disso. Ele vai usar apenas a estrutura de poema. Então, ele vai ter ali os seus versos, vai ter as suas estrofes, né, composta pelos versos, você sabe disso. E você vai ver que a intenção dele, às vezes, não é tanto trabalhar com o imaginário, de trazer uma visão conotativa. Não, às vezes vai trabalhar muito com o denotativo, com o sentido comum. Mas a intenção dele é demonstrar uma indignação com algo que ele está passando, com o autor está passando. E essa indignação geralmente é com o governo, com a realidade social de alguma coisa. Então ele usa essa estrutura de poema para protestar. Então por isso o nome, literalmente, poema protesto, ele faz com que eles façam demonstrem sua indignação, sua chateação, seu ponto de vista crítico quanto a determinada realidade social, né? Mas ele, claro, vai atingir muito aos governos, e aí ele vai em encontro a essas coisas. Ele tem pouca duração, mas alguns você vai ver que eles perduram e ficam durante um bom tempo. Ferreira Goulart, que é um dos mais conhecidos compositores de poema protesto, vai ver que ele aparece muito dentro dessa realidade, tá? Então, por exemplo, eu já vou direto aqui por exemplo, sem entender, porque não tem muito segredo para entender o poema protesto. Então, por exemplo, Um País Doente, do Rafael Clodomiro. Você vai ver que ele usa a estrutura de versos, tá? E ele vai usar as estrofes, então parece ser um poema, então você já espera que vai ser algo conotativo, algo que vai chamar o imaginário, e na verdade não, ele vai demonstrar uma indignação que está dentro dele. O povo que estava em coma hoje luta contra os sintomas da corrupção, mas só remédio constitucional não resolve. A democracia pode morrer por um golpe. A lista de doenças é grande, cheia de apelidos, valores e tucanos. O estado do país é gravíssimo, mesmo sendo um estado soberano. O diagnóstico é complexo, um caso extremo. A cura é incerta e não está no Supremo. Então você vai ver que ele está protestando contra várias coisas, mas na questão mais clara aqui que ele deixa é a questão da saúde, né? E ele fica indignado porque ninguém cuida da saúde, você está vendo aqui, por causa de roubalheiras, de má governança. Então ele vai expor essa indignação através disso e usa a estrutura do poema, tá, para poder fazer essa demonstração do que ele está sentindo. Você vai ver que as palavras aqui estão dentro do seu sentido comum, na grande maioria das vezes, tá? Mas ele vai demonstrar essa indignação do povo sofrendo pela mão de governantes que não fazem o que devem fazer. É isso que ele está dizendo. E aí tem uma outra aqui que é No Celular Até a Morte. Você vai ver que agora não é tanto o governo, ele vai fugir o foco. Esqueci-me de ler o livro, tampouco fiz aquele esporte, porque passei o dia pendurado no celular até a morte. Desperdicei-me de mim mesmo, dedicada com um lustre, já que estava o tempo todo reprofundado no Facebook. Deixei de almoçar, sequer comi aquela maçã, visto que desde as 8 horas estou eu cá no Instagram. Esqueci-me de ler o livro, tampouco fiz aquele esporte, porque passei o dia pendurado no celular até a morte. Então o protesto dele é contra ele mesmo. Você vai ver aqui. Mas é como eu falei, ele protesta contra alguma questão. Então você vai ver que aqui ele usa, ele fala assim, mas até a morte, como é que ele morreu e escreveu esse negócio? Não, até a morte, porque ele está vendo que mesmo em vida ele não consegue fazer outra coisa. Então para isso, para ele é a morte. Então é que ele usa um sentido conotativo quando fala de morte. Mas no restante, na sua grande estrutura, predominantemente é a denotação, o sentido comum. Tem esse daqui que é do Ferreira Goulart, conforme eu falei, que ele é muito conhecido,
E aí você vai ter esse poema dele que é muito conhecido, que é o Não Há Vagas, em que ele fala assim, ó: o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema, tá? Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então você vai ver que aqui ele está fazendo um protesto, porque eles não respeitam o poeta quando ele fala aqui, ó, não fede nem cheira, porque ele está fazendo esse poema e ninguém vai dar a mínima, ele tá reclamando disso. E ele está falando aqui que esses poemas, por não serem lidos, então você vai ver que as pessoas não vão dar importância para questões sociais, como preços altos, como desemprego, como funcionários fazendo coisas ali que trazem muito esforço da vida dessas pessoas. Então você vai ver que ele está protestando contra vários segmentos, tá certo? E ele coloca aqui alguns que ele pode se considerar privilegiados, né? Pessoas aqui que ele vai usar até uma conotação, mas na verdade o que ele está querendo trazer é uma indignação por várias situações que estão acontecendo, questões sociais, como eu disse, protestando contra isso. Ele está nervoso, ele não está de bem com essas situações. Outra aqui, por exemplo, que ele compôs, que é No Corpo. De que vale tentar reconstruir com palavras o que o verão levou, entre nuvens e risos, junto com o jornal velho pelos ares. O sonho na boca, o incêndio na cama, o apelo da noite, agora são apenas esta contração, este clarão do maxilar dentro do rosto. A poesia é o presente. Então ele está falando que a única coisa que restou para ele foi escrever, porque ele está passando por várias crises, ele está passando por algumas questões, ele está muito indignado com algumas coisas, mas ele ainda pode escrever, né? E aí terminamos aqui, pessoal. Então o protesto ele serve para isso, para poder protestar usando a estrutura da poesia. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima.